Fala, galerinha do bem! Vamos lá para mais uma aula muito especial. Agora a gente começa a falar de coerência textual. E como coerência é um conteúdo levado em consideração por muitos candidatos como aquilo que a gente nem observa ou não dá atenção, a gente nem sabe do que se trata efetivamente, isso é compreensível desde já. Se você perguntar para qualquer pessoa no universo de concurseiro o que é coerência textual, as respostas sempre serão as mais vagas possíveis, ou então vão dizer que, sei lá, é sentido. É um sentido que se constrói. A questão é, o que é sentido? Então, para a gente dar início à nossa aula de hoje, eu, mais uma vez, trago esse livrinho da Igor Koch, naquele dia eu mostrei para vocês. Eu tenho um livro que é coesão textual, outro coerência textual, a interação pela linguagem, texto e construção de sentidos, ler e compreender, ler e escrever, e tantos outros mais, tá? É um livro bem importante. Daí, antes de a gente começar a falar, eu vou ler um trechinho do Ken Koch, que é a maior referência que nós temos no Brasil, sobre coesão e coerência textual. Veja que ela diz o seguinte, logo no início, página 21 do livro, ela diz o seguinte: dificilmente se poderá dizer o que é coerência, apenas através de um conceito. Por isso, vamos defini-la através da apresentação de vários aspectos ou traços que, em um conjunto, permitem perceber o que esse termo significa. Já deve ter ficado claro, no capítulo 1, que a coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para um texto. Ela é o que faz com que um texto faça sentido para os usuários, nesse caso, para o examinador. Um princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto, numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto. Então, veja bem, quando nós falamos de coerência textual, traduzindo a ideia de Dedori, ou da Koch, como é mais conhecida, devemos entender que o texto ele é uma unidade de sentido. Ele constitui uma unidade de sentido. Ele é visto como um todo e não em suas partes. Por isso, a Fundação Getúlio Vargas ela coloca lá como um dos critérios corretivos dela estrutura global do texto, trabalhando a coerência, ou seja, trabalhando o sentido como um todo. A Fundação Carlos Chagas ela coloca em observação, nota de rodapé nos critérios corretivos dela, e às vezes aparece lá nos espelhos de resposta, ela diz o seguinte, que o texto não será analisado individualmente, ou seja, em suas partes, entendendo que o texto ele é composto como uma unidade de sentido, ou seja, reforçando o conceito de coerência textual amparado na Koch, beleza? Tudo começa aí. Agora, é claro que quando a gente fala de coerência textual, muitas outras coisas estarão em cena. A situacionalidade, o contexto, a conjuntura, o momento da fala, o momento do discurso. De repente, algo, como estamos falando de sentido, algo foi dito há um tempo, há um ano, há 10 anos, há 100 anos, e dentro daquele contexto, dentro daquela conjuntura de época, estabeleceu-se um sentido. Mas aquela fala, hoje, por exemplo, ela não se aplica mais, porque ela se dissolveu no sentido. Então, ela perdeu a coerência textual dentro de tempos atuais, ou seja, dentro de uma conjuntura. É nesse sentido que a gente começa a perceber de fato que a coerência textual ela está presa a um sentido, mas esse sentido ele sempre estará dentro de um contexto, tá bom? Não se esqueçam disso. E tem uma coisa bem interessante que eu achei aqui, e depois mais eu vou colocar uma redação para a gente analisar e eu vou apontar isso com calma para vocês. A Igor Koch ela colocou um exemplo aqui que eu acho que materializa bastante no pensamento. O que seria um texto incoerente? Maria tinha lavado roupa quando chegamos. E ainda estava lavando roupa. Ué, Maria tinha lavado a roupa quando chegamos? E ainda estava lavando a roupa? Sentido algum. Nós temos aí um período com duas orações. Só que essas orações, embora elas estejam ali dentro de um contexto, elas não conseguem se conectar quanto a uma ideia, quanto ao sentido. Quem lê não consegue entender de fato qual seria essa mensagem atribuída. Ou seja, imagine você com o seu texto escrevendo para um examinador. No momento que o examinador lê e não consegue entender de fato o que você tenta expressar sobre suas ideias, é o momento que ele vai marcar incoerência textual. Por isso, a preocupação sempre de manter clareza, de manter sentido, de manter progressão textual. Porque são os elementos principais do que a gente chama de coerência. Certinho? Então, eu quero que você preste atenção, guarde na sua memória esses recadinhos, este exemplo que é colocado no livro da Koch, e eu levo agora para a nossa próxima tela uma redação para você entender o que é um texto sem sentido.
Vamos lá, galerinha. Dando continuidade à nossa análise agora, eu trouxe um trecho de uma redação de um candidato ao concurso do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia. A época, se não me engano, era Banca Consulplan, não lembro. Depois eu dou uma confirmada isso para vocês. E aí o que acontece? Esse candidato, certa vez, me mandou essa redação para eu analisar o nível de produção. Então, após uma conversa com ele, eu vou compartilhar com vocês. O que diz a redação? Diariamente, os canais de notícias exibem matérias sobre a violência doméstica no Brasil. Vírgula, é sabido que o aumento da violência tem vários fatores, o que não justifica. E é impressionante como tem aumentado a violência contra as mulheres. Não somente a violência física, mas também a sexual, moral, psicológica e patrimonial. O que eu tenho para comentar sobre essa redação? Vamos lá, são diversos fatores que envolvem. Em relação à estrutura, só tem um período. Né? Só há um período aí. E nós sabemos, e agora você também já sabe, que a sua introdução precisa ser dividida entre 2 e 3 períodos, distribuídos em 6 linhas, correto? Você já está esperto. Olha como é importante se preparar para uma prova. Essa construção aqui eu tenho certeza de que você jamais faria agora, desde o momento que começou a ter acesso ao curso. Correto? Então, esse é um primeiro probleminha, estrutural. Temos marcas de oralidade? Temos. Quando ele diz assim, e é impressionante como... Não, isso é coisa de fala, coisa de oralidade. Tá? Ninguém escreve isso em redação. Ok? Depois, vamos... Problema de pontuação na primeira linha. Diariamente, os canais de notícias, vírgulas, exibem... Opa, separou o sujeito do predicado, não pode. Então, temos erro de pontuação aí. Temos um erro de sequência lógica progressiva na linha 2, quando ele diz o seguinte, a violência doméstica no Brasil, né? Exibem notícias sobre a violência doméstica no Brasil, vírgula, é sabido que o aumento, você nem concluiu a ideia anterior e já pôs uma vírgula e já avançou agora para uma outra afirmação, ou seja, quebra de sequência, falta conexão de ideias, falta uso de elementos de articulação textual, quebrou a progressão textual, perdeu coerência nesse trecho. É um parágrafo bastante comprometido. Mas tem um problema que eu vejo como maior e preciso chamar a atenção de vocês, que é o fator coerência acerca daquilo que a gente discutiu agora há pouco. Ele diz assim, é sabido que o aumento dessa violência tem vários fatores, o que não justifica. Como assim? Como assim, querido? O aumento dessa violência tem vários fatores, o que não justifica. Mas se o aumento é em detrimento desses fatores, por que isso não se justifica? Na verdade, o aumento está justificado em detrimento desses fatores. Agora é preciso se avaliar os fatores. Eles precisam ser avaliados. Não há dúvida. E saber de fato se esses fatores eles estão relacionados direto ou indiretamente. Esse é um princípio da contradição. Então ele fez uma afirmação e depois ele mesmo se contradisse. Ou seja, perda de coerência textual, perda de sentido. E aí eu volto a dizer, imagine você, o examinador nessa hora. O candidato diz que existem vários fatores que aumentaram a violência contra a mulher, o que não justifica. Então eles não são fatores, se eles não são fatores que aumentaram, e eles também não justificam, então, ok, eu nem vou ligar para esses fatores, eles não me importam. Deixa eu me importar com os fatores que influenciaram e justificaram a violência. Correto? A ideia dele, eu entendi, é para dizer assim, olha, vamos colocar numa outra cena. Ah, você me agrediu verbalmente e aí eu te agredi fisicamente. Ah, houve um motivo, houve uma razão, houve uma justificativa. Ele vai dizer, pô, mas aí eu apenas te agredi verbalmente, você não tinha motivo para me agredir fisicamente. Será que a ideia era essa? Ou seja, não, querido, vamos organizar essa ideia, vamos ser claros, vamos ser coerentes nas afirmações, vamos ter cuidado, vamos articular o texto. Isso, inclusive, me fez lembrar de uma matéria há muitos anos no Rio de Janeiro, a época de jornal impresso, que saiu assim. Vou colocar o nome porque eu não lembro, já são muitos anos. Mas estava assim, João Pedro Cabral, de Melo Neto, de 33 anos, morreu nesta tarde, eletrocutado na empresa onde trabalhava. Ponto. As causas da morte serão investigadas. Oi?
Não, peraí. João morreu eletrocutado. As causas da morte serão investigadas? Não, né? Perda de coerência total. Isso não tem sentido. Creio eu, suponho que assim seja, que o João morreu eletrocutado. As circunstâncias do acidente serão investigadas. Mas a causa já foi dada logo no início. João morreu eletrocutado. Trabalhar coerência textual, galerinha, é exatamente isso. E eu peço muita atenção de você e também peço muito cuidado seu para você não cometer esses deslizes nunca mais nas suas redações. Um forte abraço. Eu sou o professor Valmir Ferreira, um especialista em provas discursivas e redação para concursos públicos.